Você não é indisciplinado, você só faz o que é fácil. E pode até doer ouvir isso, mas é a explicação mais honesta que você vai encontrar. Porque a disciplina não é algo que você não tem. A disciplina é algo que você evita. Você sabe o que precisa fazer, sabe que deveria acordar mais cedo, você sabe que deveria treinar, sabe que deveria estudar, sabe que deveria parar de perder tempo. Você não é burro, você não é incapaz. Você só escolhe não fazer. E essa escolha não acontece uma vez, ela acontece o tempo todo. Toda vez que você troca o esforço pelo conforto, toda vez que você adia algo importante, toda vez que você diz depois eu faço, você não está sendo vítima de falta de disciplina, você está tomando uma decisão. O problema é que você disfarça essa decisão. Você chama de cansaço, chama de falta de tempo, chama de não estou no clima, mas no fundo é só uma coisa. Você não quer lidar com o desconforto, porque tudo que realmente muda na sua vida dói, pois exige esforço, exige repetição e exige fazer mesmo quando você não está com vontade. E é exatamente isso que você evita. O seu cérebro sempre vai te puxar para o caminho mais fácil, porque ele foi feito para economizar energia, para te manter confortável, para evitar dor. Então, quando você precisa escolher entre fazer o que é necessário ou fazer o que é agradável, ele já tem uma resposta pronta e você segue, sem questionar. E com o tempo, isso vira padrão, porque você se acostuma a escolher o fácil, se acostuma a adiar e acostuma a não fazer. E aí começa a acreditar que o problema é a disciplina, mas não é. A disciplina, ela não é um talento raro. Não é algo que algumas pessoas têm e outras não. É simplesmente a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer e você não faz. Não porque não consegue ou porque você não escolhe. E enquanto você continuar escolhendo o que é fácil, sua vida vai continuar difícil. Seu cérebro foi treinado para te sabotar. Você não escolhe o fácil por acaso. Você foi treinado para isso. E não foi um treinamento consciente. Foi repetição. Repetição de prazer rápido, fácil e imediato. Celular, redes sociais, vídeos curtos, comida fácil, entretenimento constante. Tudo isso tem uma coisa em comum: recompensa sem esforço. E isso mexe diretamente com o sistema do seu cérebro, chamado dopamina. A dopamina, ela não é prazer, é a antecipação da recompensa, é o que te faz querer. E hoje você está completamente viciado nisso, porque nunca foi tão fácil sentir alguma coisa. Antes você precisava agir para ter recompensa, hoje você só desliza o dedo. E isso muda tudo, porque quanto mais você se acostuma com prazer fácil, menos você tolera esforço. Estudar começa a parecer pesado, treinar começa a parecer chato, trabalhar com foco começa a parecer impossível. Não porque é difícil, mas porque não compete. Não compete com a velocidade da recompensa que você recebe o tempo inteiro. O seu cérebro, ele aprende rápido. O esforço é igual a demora e o prazer rápido é igual a imediato. E começa a rejeitar tudo que exige tempo. Tem um experimento clássico com ratos que eles recebiam um botão que liberava a dopamina direto no cérebro. Resultado? Eles paravam de comer, paravam de se mover, só ficavam apertando o botão até morrer. Agora olha pra você. Quantas vezes você pega o celular sem motivo? Quantas vezes você troca algo importante por algo fácil? Quantas vezes você sabe o que deveria fazer e não faz? Não é falta de disciplina, é condicionamento. Você está treinando o seu cérebro todos os dias e evita o esforço. E depois se pergunta por que não consegue manter consistência. Marco Aurélio, imperador romano estoico, já falava algo bem simples. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Mas hoje você nem tenta, porque é mais fácil ceder, mais fácil consumir, adiar e também fugir. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica sair, porque você não está só escolhendo fácil, você está se tornando alguém que só funciona no fácil. E isso cobra um preço, porque tudo que realmente muda na sua vida está do outro lado do desconforto, e você não chega lá se continuar treinando sua mente para fugir dele. A mentira da motivação. Você acha que precisa de motivação, mas não precisa. Motivação é a desculpa mais bonita que você usa para não fazer nada, porque ela te dá a sensação de que você está perto de agir, sem precisar agir de verdade. Você espera sentir vontade, espera estar animado, espera o momento certo. E quando espera,
nada acontece. Porque a verdade é simples e meio cruel. Motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Ninguém está motivado para começar. Você acha que alguém acorda com vontade de treinar pesado? De estudar horas seguidas? De fazer algo difícil sem resistência? Não. A diferença é que algumas pessoas fazem mesmo sem vontade. E é isso que você evita. Você condicionou sua mente a funcionar só quando está confortável. Se não estiver no clima, você não faz. Se estiver cansado, você adia. Se você não estiver motivado, você desiste antes de começar. E aí você cria uma narrativa. Eu não consegui porque não estava bem, porque eu não estava no momento certo. Depois eu faço melhor. Mas isso não é falta de motivação, é fuga. Sêneca, filósofo estoico, falava algo direto. Enquanto esperamos pela vida, a vida passa. E é exatamente isso que você faz. Você espera estar pronto, mas nunca fica. Porque prontidão não vem de pensar, vem de agir. E agir dói. Agir exige começar sem vontade, exige continuar quando perde o ritmo, exige fazer o mesmo quando não está perfeito. E isso quebra a imagem que você tem de si mesmo. Porque você gosta de se ver como alguém que vai fazer, mas na prática você não faz. E para não lidar com isso, você terceiriza a culpa, coloca na motivação, como se fosse algo externo, algo que vem ou não vem, mas não é. A motivação é consequência, é o resultado de movimento. Você começa, vê o seu progresso, se anima e continua, mas você quer inverter, quer se animar para depois começar, e isso nunca funciona. Porque quem depende de motivação só age quando é fácil. E quem só age quando é fácil nunca vai longe. Você se sabota e sabe disso. Você não está travado. Você só está se sabotando. E o pior não é isso acontecer. É que no fundo você sabe. Sabe que poderia fazer mais. Sabe que está abaixo do que é capaz. Sabe que está desperdiçando tempo. Mas continua. Continua adiando. Continua evitando. Continua escolhendo o caminho mais fácil, porque existe um padrão aí, um padrão silencioso que é repetido todos os dias. Você começa algo, sente dificuldade, desacelera e simplesmente para. E depois vem a justificativa. Não era o momento, não era pra mim. Depois eu tento de novo, mas não tenta, porque não é sobre começar, é sobre sustentar. E sustentar exige algo que você evita a qualquer custo: responsabilidade. Porque no momento em que você realmente se compromete, não tem mais desculpa. Se você sabe o que precisa fazer e não faz, a culpa é sua, e isso pesa. Então você faz o quê? Afrouxa, finge que tentou, finge que quis, finge que não deu, só para não ter que encarar o fato de que você desistiu. Freud chamava isso de mecanismo de defesa. A mente cria justificativas para proteger você da própria verdade. E funciona. Você se convence de que tentou o suficiente, de que não dava, de que não era o momento. Mas não era isso. Você só não quis passar pelo desconforto até o fim. E isso vira o padrão. Você começa coisas, mas não termina. Se anima rápido, mas perde a consistência. Quer resultado, mas evita o processo. Cada vez que você repete isso, você reforça uma identidade, a de alguém que não sustenta. E isso vai se infiltrando em tudo. Na sua rotina, nos seus hábitos, nas suas decisões. Até chegar a um ponto onde você nem tenta mais com seriedade. Porque já espera que vai parar no meio. E talvez essa seja a parte mais pesada. Você não falha por falta de capacidade. Você falha porque mantém um padrão que você nunca teve coragem de quebrar. A sua vida é o resultado do fácil. Olha para a sua vida neste momento. Não para o que você fala, mas para o que você faz. O seu corpo, sua rotina, o seu nível de disciplina, seus resultados. Tudo isso é consequência de escolhas simples, não de decisões grandes, mas das pequenas escolhas que você repete todos os dias. Dormir mais um pouco, ou levantar, abrir o celular, ou começar o que importa, comer qualquer coisa, ou cuidar do que entra no seu corpo. Você sempre escolhe, e na maioria das vezes, escolhe o mais fácil. E não tem nada de errado nisso isoladamente. O problema é a repetição, porque o fácil de hoje vira o padrão de amanhã, e o padrão vira a sua vida. Aristóteles já dizia: somos o que fazemos repetidamente. Não é o que você pensa, não é o que você quer ser, é o que você faz. E você faz o fácil. Então sua vida fica difícil, porque o fácil ele acumula atraso, frustrações e a sensação de estar sempre atrás. Enquanto isso, o difícil também acumula, mas você evita treinar, evita estudar e evita manter a constância, porque o difícil não dá recompensa imediata.
e você já se acostumou a viver de recompensa rápida. Então você troca o longo prazo pelo alívio de agora e faz isso tantas vezes que começa a achar que as coisas não dão certo para você, mas dão. Só que você nunca fica tempo suficiente no processo. Você sempre sai antes, sempre escolhe aliviar, sempre escolhe escapar. E aí vem a parte que pouca gente aceita. Sua vida não é um acidente, ela é uma construção, construída nas decisões que você repete, principalmente quando ninguém está olhando. E enquanto você continuar escolhendo fácil, nada muda. Ou você muda, ou se acostuma a perder. Preste atenção nisso aqui, porque agora não tem mais desculpa confortável. Você já sabe e você também já entendeu. Já percebeu que o problema não é a falta de oportunidade, não é a falta de tempo e também não é a falta de capacidade, é escolha. E mesmo assim, você continua fazendo o mesmo. Então vamos parar de fingir. O que você está fazendo não é tentando, é só mantendo o padrão. E padrão ele não muda sozinho. Ou você quebra, ou ele te quebra. Simples assim. Porque a vida ela não vai aliviar para você. O mundo não vai diminuir o nível para te acomodar. Ninguém vai chegar e falar, relaxa, você pode continuar mediano. Não, o mundo segue. E quem não acompanha, fica. E ficar custa muito caro. Custa seu tempo, oportunidades e custa respeito próprio. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. Mas como é que você vai se tornar alguma coisa se você vive evitando tudo que ele te molda? Você foge do desconforto e depois reclama da própria fraqueza. Você evita o esforço e depois se frustra com a falta de resultado. Você quer mudança? Mas age como quem quer conforto. Isso não é contradição, isso é autossabotagem. E o pior? Você sabe exatamente o que deveria estar fazendo, mas não faz. E cada dia que você adia, você reforça a versão de você que não evolui. E essa versão vai ficando muito mais forte, mais confortável, muito mais dominante. Até que um dia você olha para trás e percebe, não foi o mundo que te limitou, foi você. Não foi falta de chance, foi excesso de desculpa. E aí já não dói só pelo que você não conquistou, dói pelo que você poderia ter sido. Agora vem a única pergunta que importa. Você vai continuar sendo essa pessoa ou vai finalmente fazer o que precisa ser feito? Porque no final, ninguém te impede, mas também ninguém te salva. Ou você muda ou se acostuma a perder.